Graças a Deus. Levanta-te e anda. Irmãos, quando o Espírito Santo do Senhor nos encontrou, nós estávamos prostrados, caídos. Nós tínhamos prazer nas coisas que aos olhos de Deus são desagradáveis. Nós não compreendíamos a vida numa ótica espiritual. Tínhamos o viver como apenas sendo viver à forma que o mundo estabelece. Quando o Espírito Santo nos encontrou, por mais que nós tivéssemos uma pequena noção do que significa a eternidade, nós não lutávamos por ela. Nós não trabalhávamos para alcançar o céu. E na verdade não nos importávamos muito. Quando o Espírito Santo nos encontrou, nós achávamos que seríamos salvos apenas porque Deus é amor e Ele nos ama e nos salvará de uma forma ou de outra. Quando o Espírito Santo nos encontrou, talvez muitos de nós acreditavam que o que nós realizaríamos ou o que os outros realizariam após a nossa morte seria suficiente para abrir uma porta para nós no céu. Quando o Espírito Santo nos encontrou, talvez alguns de nós acreditavam até que existiria uma outra vida depois dessa aqui na terra. Mas o Espírito Santo do Senhor nos convenceu, mostrando-nos a verdade. Amém? Fomos levantados da morte para a vida, fomos erguidos para andar em novidade de vida. Mas ainda assim, essa nova vida, essa nova perspectiva, esse novo caminhar, não impede que nós nos sintamos cansados, que em meio a nossa caminhada, em meio à nossa trajetória, nos sintamos em alguns momentos desmotivados, fracos. Isso é a realidade. Mas Deus, Ele nos diz que nós precisamos continuar, que nós precisamos levantar e andar. E é nessa noite que eu quero pensar com você, ao seu coração, sobre andar, levantar e andar, sem parar, sem desanimar. Escuta, Atos capítulo 3, versículo 6 é o texto que Deus separou para nós. Eu gostaria que você ouvisse a palavra, acolhesse no seu coração. Atos capítulo 3, versículo 6 da palavra do nosso Deus. Atos 3, 6. Amém? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus Todo-Poderoso, impetre esta palavra sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, ajusta-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Pedro e João estão caminhando em direção ao templo, e eles vão no momento do culto de oração. Eles estão caminhando para o templo. Os dois homens estão subindo e eles estão indo em direção ao templo, mas eles estão lutando contra as suas próprias imperfeições. Pedro e João não são diferentes de nós, têm dificuldades como nós, eles têm barreiras, problemas,
mas eles estão se levantando e andando. Eles estão indo em direção ao templo, eles estão indo em direção à oração. Não são diferentes de nós. Tem afazeres, tem família, tem problemas na sua cabeça, muitos problemas. O texto nos mostra que eles estão andando e aqueles homens estão lutando contra o pecado que está na natureza humana e que também fazia parte da natureza de Pedro, da natureza de João. Então eles estão caminhando, eles estão levantados e andando na direção do Senhor, na direção da vontade de Deus, mas eles não são diferentes de nós. E eles encontram um paralítico, um coxo, um homem que está perto do templo, à porta do templo, mas permanece do lado de fora do templo. Um homem que está com a sua visão e estende a mão, desejando apenas receber algo, ganhar uma oferta. E Deus fala conosco nessa noite, através desse texto, que Pedro, imbuído do Espírito Santo, declarou àquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E Deus vai falar conosco nessa noite: levanta e anda. Primeiro, mesmo estando desprovido financeiramente. E quando Deus trouxe ao meu coração esta palavra, mesmo estando desprovido financeiramente, nós pensamos em tudo aquilo que faz parte dos nossos sonhos, tudo aquilo que o dinheiro pode fazer nos alcançar, tudo aquilo que nós projetamos ou que sonhamos. E Deus vai dizendo assim: olha, mesmo estando desprovido financeiramente, levanta e anda. E por que eu digo isso? Foi uma pesquisa realizada aqui no Brasil que aponta o seguinte: que a falta de dinheiro na mente do homem tem sido motivação para depressão e motivação para muitos casos de suicídio no nosso país. E nós conhecemos casos de pessoas que faliram em algum negócio, uma empresa, e que tirou a própria vida. Tivemos um caso bem recente no Espírito Santo, de um homem que, depois de ter uma safra de café muito abaixo daquilo que ele precisava, sempre foi tido como um homem muito rico, de muitas posses, mas ele tirou a própria vida, porque aquilo que esperava não foi alcançado. Como nós precisamos pensar que, estando desprovidos financeiramente, não podemos parar, precisamos andar, e a crise financeira tem abalado a vida de muitos servos de Deus. E quando eu falo de crise financeira, eu não falo de faltar pão em casa, mas talvez da visão daquilo que se quer, do imóvel que se quer, do móvel que se quer, do carro que se quer, dos bens que se querem. E quantas pessoas estão frustradas, desmotivadas, porque não têm alcançado aquilo que espera, aquilo que acha que merece, aquilo que acha que precisa. E talvez olha para o outro irmão, olha para as pessoas do mundo e fala: poxa, fulano tem isso, e eu almejo isso, e eu não alcanço isso. E Deus está falando. Pedro e João declaram claramente para aquele coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas eles têm comunhão, intimidade com Deus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho uma vida no Senhor que me permite ordenar a sua enfermidade que saia. E Deus vai falando conosco nesta noite que nós não podemos nos desmotivar por conta das coisas desta vida,
por conta de questões materiais, por conta de questões terrenas, e como isso abala a nossa vida, e como isso abala a nossa fé, e como as pessoas se desmotivam, porque estão passando crises, mas as crises deste mundo são reais e são normais. No mundo tereis aflições, Jesus já nos declarou. E nós precisamos então estar prontos para nos levantarmos e andarmos, independente das circunstâncias. Irmãos, quantos se desanimam, se desmotivam, como se a nossa vida espiritual girasse em torno do bem-estar financeiro, do conforto, da comodidade, da viagem dos sonhos. Então, se eu estou alcançando isso, estou motivado. Mas se faltou essas coisas, então Deus não está agindo na minha vida. Será mesmo que fomos salvos para que Deus nos colocasse apenas em viagens, apenas em passeios, apenas em carros luxuosos, apenas em casa mobiliada de coisas grandiosas e caras? Será que foi para isso que fomos salvos? Mas Deus está nos dizendo nesta noite: levanta e anda. Como se a força e o ânimo espiritual viesse da aquisição e das conquistas terrenas. E não é. Mas o Deus que é dono de todo ouro e toda prata nos diz nesta noite: olha, levanta e anda. Porque Pedro e João não tinham nenhuma renda monetária, nem prata nem ouro eu tenho. Mas eles estavam de pé e estavam caminhando. E eles puderam dizer a um homem que estava prostrado: levanta e anda. Amém? Glória a Deus. Pedro, ele vai declarar isso, porque ele entende que não é o dinheiro que pode mantê-lo de pé. E quantos irmãos estão frustrados, parados, caídos, desanimados por questões materiais, por desilusão material, por não alcançar, adquirir alguma coisa, porque acha que os seus sonhos não estão sendo realizados, porque talvez pegou uma palavra errada, uma palavra em que mostra que Deus ele tem que dar tudo aquilo que eu quero, Ele tem que fazer tudo aquilo que eu desejo. E nós sabemos que não é assim. Mas aqueles homens, eles não têm dinheiro, mas eles entendem que não é o dinheiro que lhes mantém de pé. Eles não têm dinheiro, mas eles entendem que não é o dinheiro que dá força para que eles andem. Deus é Deus de provisão. Eles entendem que é Deus o capacitador de suas vidas. E Deus diz para você nesta noite: com dinheiro ou sem dinheiro, levanta e anda, porque eu sou o Deus que te sustento. E aquilo que você precisa, eu sei e eu proverei. Eu proverei. Descansa o seu coração. Segundo, escuta, levanta e anda mais uma vez. Mais uma vez. Levanta e anda mais uma vez. Aquele paralítico, ele nunca havia sido ordenado a se levantar e andar. O texto vai nos mostrar que desde o seu nascimento ele era coxo. Ele nunca tinha recebido uma ordem: levanta e anda. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, dá essa ordem que vem do céu para a vida daquele homem. Um homem que está esmolando. Olhamos para a nossa vida e também éramos como um pedinte, esmolando no mundo. Estávamos como este coxo do lado de fora do templo que representa aqui a presença de Deus. Estávamos do lado de fora tentando alcançar coisas. Estávamos do lado de fora da presença de Deus outrora e desejávamos paz.
e desejávamos amor, e desejávamos alegria, e desejávamos sucesso, prosperidade, mas estávamos fora da vontade daquele que tudo pode e tudo faz. Estávamos como aquele paralítico, do lado de fora. Porém o Senhor nos tocou, o Senhor nos convenceu e nos converteu. O Senhor fez de nós criaturas pecaminosas, seus filhos. Fez de nós criaturas que estavam esmolando no mundo, mas Ele nos transformou em filhos herdeiros da sua promessa e da sua glória. O Senhor, Ele nos tomou pela mão e mudou a nossa história. Hoje nós olhamos para a nossa vida e como está diferente, porque deixando a impiedade, abraçamos a fé e nos tornamos igreja do Senhor. Mas no percurso da nossa vida enfrentamos crises. E agora não apenas na crise financeira, mas tantas outras crises. Nós enfrentamos crises na nossa vida ou na vida de pessoas que amamos. Enfrentamos crise no que diz respeito à saúde, enfrentamos crise no que diz respeito a relacionamento. Enfrentamos crises no sentido profissional, no sentido acadêmico. E quantas crises nós temos que enfrentar. E muitas vezes, passando por esta crise, então vem o desânimo, o cansaço e até mesmo para alguns a desistência. Mas Deus está dizendo nesta noite: levanta e anda mais uma vez. Mais uma vez. Comece de onde você parou. Levante onde você caiu. Você não precisa começar do início, do zero, mas levanta aí da onde você está e anda de onde você está. Comece a caminhar, se levante, comece a caminhar mais uma vez. Quantas pessoas que eu já pude conversar, aconselhar, pessoas que acreditavam piamente que não havia mais esperança para o seu levantar e o seu caminhar, por ter caído tantas vezes, por ter parado tantas vezes, por ter desanimado tantas vezes. Mas Deus, Ele nos diz mais uma vez: levanta, se está caído, levanta, se está parado, anda, mais uma vez. Não importa se muitas vezes você já caiu, muitas vezes você já parou, Deus te pede nessa noite, mais uma vez, levanta e anda. Hebreus capítulo 12, versículo 12. A palavra vai dizer-nos assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Portanto, tornai a levantar. E aqui ele não está falando de uma primeira vez, como alguém que nunca caiu, mas ele está falando: olha, volte a estabelecer uma postura reta diante de Deus, volte a caminhar. Ele está dizendo para nós: olha, não é a primeira vez que estas mãos se cansam e querem parar, não é a primeira vez que estes joelhos se vergam e querem cair, mas Ele está dizendo para nós: tornai a levantar as mãos e os joelhos. Então levanta e anda, torne a levantar e a andar para a glória do Senhor. Muitos estão desistindo porque dizem que cansaram de tentar e fracassar. Ah, mas já tentei tantas vezes e sempre estou caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E o Senhor está dizendo: tornai a levantar, tornai a levantar. Certo pai
chegou para Jesus pedindo, rogando em favor do seu filho, e ao mesmo tempo ele roga a Jesus por si mesmo. Ele diz: me ajuda também, Senhor, na minha incredulidade, porque eu tenho dificuldade de fé. Jesus vai até o moço, o filho daquele homem, Marcos 9, 27, e Jesus vai fazer o seguinte, o texto diz assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Jesus tomou aquele moço pela mão e o ergueu, e aquele homem, com a força do braço de Jesus, com a força da mão de Jesus sobre ele, ele teve poder de se levantar. E Jesus diz para nós nessa noite: torne a levantar, porque eu seguro a sua mão, eu te sustento, então se erga e se levante, porque eu sou contigo, eu te dou a minha mão. Se quiseres levantar hoje, estou com as minhas mãos erguidas em teu favor, levanta-te e anda. E aquele homem, pai desse jovem, ele pede por sua fé. Ele entende que é um homem incrédulo, que ele tem dificuldade. Olha, Jesus disse para aquele homem, e Jesus não disse nenhuma outra palavra para ele, mas Jesus vai dizer, versículo 23 do capítulo 9 de Marcos, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem vai dizer: olha, eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dificuldade de ter fé, eu sou incrédulo, ajuda-me na minha incredulidade. Mas antes que ele dissesse esta palavra, Jesus disse para ele: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Deus está falando conosco, olha, olhando para mim, olhando para você, você talvez olha para você e diz assim: ah, mas eu caio demais, eu erro demais, eu paro demais, eu desanimo demais. E Deus está dizendo assim: olha, se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê, eu posso te levantar. Se você crê, eu posso te fazer andar novamente, caminhar novamente, sorrir novamente, desejar novamente, glorificar a Deus novamente. Eu posso acender a chama do altar do teu coração novamente. Tudo é possível ao que crê. Creia que o Senhor pode te levantar, creia que Ele pode te levantar mais uma vez. Mais uma vez. Terceiro, levanta e anda, porque a força virá de Deus. A força virá de Deus. Então Ele está dizendo para você: olha, levanta mais uma vez, porque a força que você precisa para esse levantar vem do Senhor. Pedro dá uma ordem ao coxo e ele tem a certeza de que o levantar daquele homem não virá de meras palavras suas. Ele tem certeza que o levantar não virá apenas da força de vontade daquele homem coxo, mas ele tem certeza de que o único que pode levantar aquele homem é o Senhor com o seu poder. É a vontade de Deus e o seu querer soberano. Mas Deus então fala ao coração de Pedro para que dê uma ordem acerca daquela questão. E Pedro lança uma ordem para aquele homem: levanta e anda. E esta ordem vem com o poder do céu, com a força do Senhor. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Nós precisamos entender isso. O poder que vem de Deus, esta força que vem de Deus para nos abençoar. Escuta, versículo 2 do capítulo 3 de Atos, nos diz assim: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Olha, o texto nos diz aqui que ele era coxo
de nascença. E o texto nos diz que punham ele ali à porta do templo, ou seja, ele era carregado e colocado ali. Então esse homem, ele não andava, esse homem nunca havia andado na vida. Como seria impossível, de forma natural, aquele homem se erguer e manter o peso do seu corpo sobre as suas pernas atrofiadas, sobre as suas pernas que nunca se mantiveram de pé. Se por meios naturais aquele homem fosse curado, ele demandaria anos de tratamento e fisioterapia. Mas de uma só vez, em uma só palavra. Olha, a força vem de Deus. E se Deus libera uma palavra para você, dizendo nessa noite, levanta e anda, Ele vai dar força para que você levante e ande na área em que você está caído ou que você está parado. Ele vai te dar força para que você fique de pé, ainda que você não esteja conseguindo caminhar ou nunca conseguiu caminhar nessa área. Mas Deus está falando, olha, eu vou dar força aos teus pés, eu vou dar força às suas pernas. Independente da realidade da sua questão. Somente a força de Deus, somente o equilíbrio de Deus, somente o poder de Deus, que poderia fazer aquele homem andar. Nós sabemos que até mesmo uma criança sadia e forte, ela leva um tempo para conseguir dar os seus primeiros passos, para equilibrar, para ter coragem. E eu fico pensando, irmãos, quando Pedro dá aquela ordem do céu para a vida daquele homem precisou de muita fé, aquele homem precisou de muita força, aquele homem precisou de muita coragem para dizer assim, eu tomo posse dessa palavra, fé para acreditar que aquela palavra era real para a vida dele. Aquele homem, ele teve que ser imbuído de um poder, de uma força do céu. E nessa noite não é diferente. Você precisa de muita fé para tomar essa palavra e dizer, eu posso triunfar sobre aquilo que me faz cair, sobre aquilo que me faz parar, eu posso me levantar sobre tudo que tem me derrubado, eu posso andar sobre tudo que me tem parado, me tem travado, eu posso vencer. Você vai precisar de coragem para desafiar-se a si mesmo. Aquele homem, ele teve coragem para desafiar o seu corpo, que ele entendia que não respondia a ele, não correspondia à sua vontade, as suas pernas não mexiam da forma que ele queria, mas ele não se importou com isso, mas ele teve coragem para acreditar que aquela deficiência não o impediria de receber aquilo que Deus tinha para ele na sua eficiência. E Deus, na sua eficiência, tem poder para dar ordem sobre a sua vida, dar ordem sobre a sua história, dar ordem sobre a sua motivação e te fazer levantar e te fazer andar. Amém? Deus tem fé, coragem e força para você. Salmo 28, versículo 8 vai dizer-nos assim: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. O Senhor é a força do seu povo. E quando, irmãos, quando eu caio, eu sou humano. Mas quando eu digo assim, eu não tenho força para caminhar, eu não tenho força para me levantar, e eu permaneço na queda, alegando falta de força, eu estou dizendo assim, olha, falta Deus na minha vida. Porque é isso que está acontecendo. Está faltando Deus na vida do homem. Porque a Bíblia está nos dizendo aqui, o Senhor é a força do seu povo. E quando eu digo assim, mas eu estou muito fraco, não consigo caminhar, eu não consigo tomar posse dessa palavra que me convida a me levantar e andar,
E Deus está falando assim: olha, o Senhor é a força do seu povo, então busca mais no Senhor, que Ele é a sua força, Ele vai te fazer colocar-se de pé. Independente se você está coxo no seu ânimo, coxo na sua fé, coxo na sua motivação, coxo na sua alegria, está parado nestas questões ou em tantas outras, mas Ele te dá força e Ele continua te dizendo: levanta e anda. O Salmo de número 84, versículo 7, diz assim para nós: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vão indo de força em força. E Deus falou meu coração, saindo do contexto do Salmo, mas Deus falou ao meu coração, quando lendo esse versículo, que nós vamos de força em força. Deus falou ao meu coração assim: olha, que como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos reabastecer-nos da força de Deus, porque por mais que já tenhamos sido transformados de criaturas perdidas a filhos salvos, nós estamos vivendo num mundo em que nós sentimos ainda essa divisão. Estamos vivendo num tempo em que ainda experimentamos as duas naturezas se confrontando, se contrapondo dentro de nós. O mundo e a realidade espiritual ainda lutando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus e a nossa carne em luta constante. Então entendemos, irmãos, que precisamos nos reabastecer da força de Deus. O Senhor é a força do seu povo, nós precisamos reabastecer. E quando lendo esse texto que nos diz aqui, vão indo de força em força, pensando na igreja, eu posso afirmar para o teu coração, que nós somos assim. Quando nós nos reabastecemos na força de Deus, nós vamos de força em força, porque hoje, talvez reabastecido, estou forte, olhando para frente, motivado, mas vindo uma dificuldade sobre a minha vida, vindo uma dificuldade em alguma área da minha vida, de repente aquela força, aquela motivação, aquela alegria começa a se esvair, e a pessoa começa a descair daquela graça, daquela alegria, daquela motivação, mas ela precisa ser novamente recarregada. Então nós não conseguimos manter-nos na força constante, mas nós somos recarregados e vamos de força em força. Porque talvez olhando para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha que está sempre no fogo, está sempre firme, está sempre ligado no trono da graça, parece que aquela vida não tem essas questões, não sofre esses problemas, não tem essas dificuldades, não tem essa mudança de humor, essa mudança de condição espiritual, mas tem, irmão, tem. A única coisa que difere muitas vezes de um crente ou outro, é porque mesmo caindo e parando, ela não se conforma em ficar prostrada, então ela busca no Senhor, ela busca na força desse Deus, e ela se levanta e continua andando. Ela estava forte e se enfraqueceu, mas alcançou força novamente, vai de força em força. E Deus não está falando para nós irmos de fraqueza em fraqueza, porque se formos de fraqueza em fraqueza, estaremos sempre caindo e parando e prostrando, mas de força em força. Como que a palavra de Deus é importante para o nosso coração, e quanto o apóstolo Paulo nos abençoa, porque muitas vezes, irmãos, muitos entendem, e como eu já ouvi de muitas pessoas, que estavam desmotivadas de caminhar na fé, porque viviam caindo, viviam tropeçando, porque não aceitava ver falhas na sua vida, e via falhas na sua vida. Mas como que nós precisamos entender que o ver falhas na nossa vida
será sempre uma realidade, que não deixaremos de falhar, mas que independente das falhas, a única falha que realmente não terá para nós algo que possa nos favorecer é se falharmos em buscar o Senhor, em buscar o renovo, em buscar uma nova motivação no Senhor. Então falhar é uma condição real para todos nós. Olha como que o apóstolo Paulo nos abençoa, falando acerca de si mesmo. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, ele vai dizer-nos assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, ele é um servo do Senhor, ele é um missionário, ele é um ganhador de almas, ele é um exemplo de servo de Deus, um exemplo de crente para nós. Mas ele é muito realista e muito sincero, dizendo que ele também tem os seus momentos de fraqueza, que ele também falha, que ele também cai. Mas por que nós vemos um apóstolo Paulo que está sempre lutando, sempre caminhando, sempre avançando? Porque ele vai reabastecendo na força do Senhor, ele vai de força em força. Não que ele não tenha fraqueza, não que ele não se decepcione, porque aqui ele está dizendo que ele se decepciona com as coisas que ele realiza, com as coisas que ele fala, ou com coisas que ele pensa, que ele não queria realizar, que ele não queria pensar, que ele não queria falar. Porque ele é humano como todos nós, mas ele está conectado no Senhor, ele está plugado no Senhor, e ele renova a sua força. E é o apóstolo Paulo que diz para nós: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer a minha queda, os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. E eu posso ter humildade para dizer assim: Senhor, eu não quero permanecer nessa queda, eu não quero permanecer nessa falha, eu não quero permanecer parado. É isso que faz diferença. E é isso que fazia diferença na vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus, não porque não falhava, pelo contrário, vocês conhecem a história de Davi e sabem o quanto ele falhou, mas o que fazia diferença na vida de Davi é que ele não deixava ficar prostrado, mas ele buscava força no Senhor para se levantar. Ele não permanecia parado, mas ele buscava o poder de Deus para caminhar. E é isso que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. Levanta e anda. Levanta e anda, mesmo estando desprovido financeiramente, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que você quer, independente. Porque o que nós buscamos nessa vida, de fato, depois da nossa conversão, é o céu, irmãos. O Senhor suprirá, e a Bíblia nos diz, e Jesus declarou que Ele conhece a necessidade de todos nós. Então confia no Senhor, porque Ele sabe do que você precisa, e Ele vai te dar aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Levanta e anda mais uma vez. Então não fala assim: mas já caiu muitas vezes, chega. Não, hoje é mais uma oportunidade. Quando a Bíblia diz que o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia, e que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Ele está dizendo assim: olha, a cada manhã, quando eu te dou mais um dia de vida, é para que você perceba a minha graça sobre você, e para que você se levante e ande, para que você não continue prostrado, como se um dia a mais fosse apenas mais um dia. Não, é uma oportunidade de renovo para você. Assim como um novo dia está nascendo, um novo dia para a tua alma, um novo dia para o teu espírito, um novo gozo para o teu coração no Senhor, em nome de Jesus.
Levanta e anda, porque a força virá de Deus. Então não adianta buscar em programação, não adianta buscar em igrejas, não adianta buscar em eventos. Olha, se você não encontrar força no Senhor para você caminhar, não tem nada nessa terra que o homem possa fazer que vai motivar o seu coração. Pode até impulsionar, te entusiasmar, te emocionar, mas nada mais do que isso. Não vai manter você. A única coisa que mantém você é aquilo que vem de Deus. Então Deus te diz nessa noite: levanta e anda. Toma posse da sua vitória, porque eu tenho vitória para a tua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda, irmão. Levanta e anda, irmã, em nome de Jesus. E hoje nós queremos orar, pedir a Deus para nos ajudar, para nos abençoar, para que nos prostrando, busquemos no Senhor para nos levantarmos, para que parados, busquemos força no Senhor para andarmos, para que a nossa vida não pare, para que não estejamos como aquele coxo, do lado de fora da bênção de Deus, do lado de fora da presença de Deus, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, tão perto e tão longe. Mas mesmo desprovido de alguma coisa que eu queria, mas eu queria tanto isso, não é assim não? É assim na minha e na sua vida. Tem coisas que você quer que você não tem. É assim. Tem coisas que você sonha há tanto tempo e até hoje você não conseguiu, não conquistou. É assim. Mas isso não rege a sua vida espiritual? Não. Isso não diz se o seu Deus, o Deus que você serve, é bom ou se é ruim. Não. Porque Deus já provou o seu amor, e o seu amor não foi provado pelas coisas materiais que você alcançou ou vai alcançar. Mas Deus provou o seu amor por você, em que Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador. E não tem nada mais glorioso ou mais precioso que Deus possa dar. Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou. Não há nada mais precioso do que Cristo. Amém? Então hoje nós vamos orar para que Deus possa nos revestir de fortaleza. Então nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, que o Senhor nos revista de fortaleza. As irmãs e irmãos do Ministério de Intercessão, quero convidar aqui à frente para nós orarmos. E os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão na live, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, levanta e anda, toma posse da vitória em Cristo Jesus, levanta e anda. Nós vamos orar neste momento, pedir ao Senhor, Senhor, opera maravilhas, opera milagres, faz diferença na nossa vida. Precisamos, Pai, do Teu agir, do Teu poder, da Tua misericórdia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Deus nos dê força para nos mantermos levantados e caminhando. Nós que estamos aqui, vamos orar. Irmã Jaqueline, ore ao Senhor. Estender as mãos para a igreja, né? Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Oh Deus, glorificado seja o nome santo, poderoso e maravilhoso do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, mais uma vez aqui, ó Pai, nos colocamos no altar do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos nossas vidas no Teu altar, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a levantar, ó Pai. Nos ajude, Deus, a ser como o Senhor Jesus, que não ficou dentro dos templos parados ali dentro, mas ele saía, ele andava e ele buscava os pecadores e ele ia atrás deles, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus querido, nos ajude a ser como Cristo, como o Senhor disse que deveríamos ser. Deus, o Senhor nos separou,
O Senhor nos fez santos, separados pelo Senhor e para o Senhor, para o teu reino e para a tua glória, Deus. Nos ajude a ser como o Senhor deseja que devamos ser, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos, Paizinho, que teu Espírito Santo possa nos orientar e que nós, Pai, ó Deus, nós possamos ter os ouvidos atentos à voz do teu Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam atentos à direção do Senhor para a nossa vida, à direção do Senhor para a tua vontade soberana na nossa vida. Pai, nós sabemos e entendemos que aquilo que vem do Senhor é bom e é perfeito. Só Deus querido, que nós muitas vezes deixamos que a nossa carne, ela prevaleça, que a nossa vontade seja soberana na nossa vida. Mas Deus, pedimos o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a matar essa vontade, a matar a nossa carne, Pai, e a fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Pai, um dia entregamos nossa vida no Teu altar, entregamos a nossa vida para o Senhor, e quando entregamos, nós falamos para o Senhor que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que governa, Pai, e não a nossa vontade. Pai, em nome de Jesus pedimos o Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a levantar, nos ajude a andar, nos ajude, Pai, nos dê força, que nós possamos caminhar, como diz o salmista, de força em força, até chegarmos, ó Deus, à estatura do Senhor, a estarmos na glória contigo, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, por favor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Amém e amém, Deus. Amém, Deus. Pedindo a Deus que toda a igreja possa alcançar essa visão de se levantar e caminhar, que todos os irmãos que fazem parte do corpo de membros da Igreja Batista do Alegre sejam renovados em fé, força e coragem para se levantarem e andar em nome de Jesus. Deus Santo, Pai querido, continuamos, ó Pai, nesta noite, Senhor, a glorificar o Teu nome santo, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, o Senhor Jesus. É o Deus forte, é aquele que nos toma pela mão, Pai Glória Santo. a Deus. Assim como o Senhor levantou aquele coxo, Pai Santo, Pai. nós queremos também que o Senhor levante, Amém, cada um Jesus. de nós, levante a Igreja Batista do Alegre, Pai Amém, Santo. Jesus. Dê força, Senhor, a Teu povo, ó Pai, para caminhar, Pai Santo, porque nós não fomos chamados para ficar prostrados, ó Pai, mas fomos chamados para levantar, Amém, para Jesus. Andar, Pai Santo, em novidade de vida, Glória como a Deus. diz a Tua palavra, Sim, Senhor, meu Pai. para caminharmos, ó Deus, para que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja forte, Pai Santo. Amém, Jesus. Para isso precisamos levantar e tomar a decisão, Pai, Amém. de estarmos buscando a Tua presença todos os dias da Sim, nossa meu vida, Deus. Pai. Levanta, Sim, Jesus. Senhor, cada membro, ó Pai. Levanta, Cada sim, Senhor. família, Senhor, que Papai. está hoje representada aqui, ó Pai. Amém, E Jesus. aqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão em suas casas, ó Pai. Que o Senhor possa promover na mente e no coração deles, Amém, ó Pai, Jesus. o desejo de estarem de pé Amém, na Tua Jesus. presença. Glória a Deus. Oramos entregando, Senhor, a nossa Papai. vida nesta hora, ó Pai, Sim, nas Deus. Tuas mãos. Entregamos a Igreja Batista do Alegre na Tua Amém, dependência, Pai. Amém, Pai. Desde aquele bebezinho, Pai Santo, até aquela pessoa mais idosa, Pai. Amém, Nós Jesus. pedimos que o Senhor haja no meio da Tua igreja, Em nome levantando de o Teu Jesus. povo, ó Pai. Sim, meu Pai. Tira, Senhor, todo desânimo, Ô, Pai. toda tristeza, ó Deus, toda enfermidade, ó Pai, tudo que não provém do Senhor, ó Pai, Amém, tudo que Jesus. está atrapalhando a Tua igreja de caminhar, Pai Ô, Santo, Pai, que o toma Senhor pelas possa mãos, Senhor. retirar nesta hora, Amém, em nome de Jesus. Jesus, Em nome de Jesus. para que possamos ser, ó Deus, livres para estar na Glória a Tua Deus. presença, Pai Santo, Amém, todos os Pai. dias da nossa vida. Glória a Oramos Deus. no nome santo de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Irmã Eliane, ore ao Senhor, pedindo a Deus pela vida dos ministérios da Igreja Batista do Alegre, que Deus possa também nos abençoar para levantarmos e andarmos com força em todos os ministérios, levantando vidas para esta obra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, sim, Deus, toda honra e toda glória somente ao Senhor, Deus, amém, Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, que é Senhor Deus das nossas vidas, sim, Pai. Meu Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Sim, meu é o Deus. Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece a cada dia, graças Pai. A Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque Deus. Nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos na Tua presença. Obrigado, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, nesta hora, Senhor, eu coloco, Pai, todos os ministérios, Deus, da Bem, Igreja Jesus. Batista do Alegre em Tuas mãos, Pai. Sim, meu Pai. Ó Senhor, cada vida, Pai, que compõe cada ministério amém, desta Jesus. Igreja, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor esteja com cada um, Pai. Que o Senhor continue, amém, Deus, abençoando cada vida, Pai. Fortalecendo, amém, Deus. Dê ânimo, Pai, a cada vida, Pai. Para continuar, Deus, fazendo a Tua obra, amém. A Tua vontade, Deus. Amém, Senhor. E sempre, Senhor, com amor no coração. Sim, Deus. Para estar cumprindo, Deus, o melhor para o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, que aonde falta vida, Pai, em cada ministério, Deus, Pai. que o Senhor possa suprir, Deus, que o Senhor possa levantar vidas, Pai. Amém, Jesus. Para assim cumprir, Deus, a Tua vontade, Pai. Senhor, sim, e Deus. continuar o trabalho, nome Deus, de Jesus. que é do Senhor, que é amém, para Jesus. o Senhor, sim, Pai. meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, pela meu Tua Deus. igreja, muito obrigada, Senhor, por cada ministério, Deus, da Tua amém, igreja, Jesus. Senhor. Sim, que o Senhor continue, Deus, com cada um de nós, Pai, amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Papai, nós queremos finalizar o nosso culto te agradecendo por estarmos na Tua casa, pela Tua palavra, pela Tua presença no nosso meio, pela certeza, Pai, de que, ó Deus, o Senhor tem o poder para nos levantar, nos reerguer. O Senhor tem o poder para encher de força o nosso coração, para nos levantarmos, para caminharmos. Obrigado, Pai. Obrigado porque parar, ó Deus, e se prostrar e deixar, ó Deus, de lado a obra, a casa do Senhor, não é uma proposta para a nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso nós estamos recebendo esta palavra, por isso nós estamos orando ao Senhor e declarando vitória contra tudo aquilo, ó Pai, que tem travado, contra tudo aquilo que tem parado, contra tudo aquilo que tem tentado paralisar essa obra. Deus, em o nome de Jesus, nós declaramos vitória, nós declaramos, ó Deus, este levantar e este caminhar do Teu povo, desta igreja, desta obra, neste bairro, para a glória do Senhor, porque, ó Deus, foi o Senhor que abriu estas portas, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Para a glória do Senhor nós te pedimos, Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória neste lugar. Manifesta-te, Pai, na vida dos nossos irmãos, que, ó Deus, palavras, fofocas, coisas pequenas, Pai, não seja motivação para o desânimo. Deus Todo-Poderoso, mas que o Senhor possa, ó Deus, levantar-se, ajudando os Teus filhos a se manter-se de pé, a se manter-se firme no poder e na graça do Senhor, em o nome de Jesus. Visita, Pai, visita cada vida que aqui está, e se em alguma área de sua vida, Pai, ó Deus, se vê prostrado ou parado, em nome de Jesus, Pai, que, ó Deus querido, elimina, Pai, toda paralisia, elimina, Pai, toda esta queda, e dá, ó Pai, nessa área do Teu filho e da Tua filha a vitória que ele precisa para caminhar, para correr, para louvar o Teu nome. Deus, dá um renovo, Pai, derrama, Pai, um renovo espiritual sobre cada vida aqui, Senhor. Renova a alegria no Senhor, renova a motivação no Te servir, Pai, em nome de Jesus. Renova-nos, Pai, para sermos ainda mais, ó Pai, adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoe. Derramamos a nossa alma, o nosso coração
no teu altar, te agradecendo por tudo, orando, Pai, na pessoa maravilhosa do nosso Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãs. Deus abençoe. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos, nosso culto, e com força e vigor vamos caminhando, amém? Deus te abençoe ainda mais, em nome de Jesus.